dançadeira me ajuda, que eu não posso dançar só. Eu sozinha danço bem, mas com você danço melhor. Ser Maria é chamarisca, danço, canto, invento e brinco. Na lida com a morte e vida, desafio, tempo e arrisco. Ser artista é chamarisca. Nas brincanças, a alma se faz canto, e o canto se faz em mistérios e enigmas da vida, para contar e recontar histórias e memórias. A inventividade e a natureza das mulheres é sempre muito misteriosa. Alumia um passado presente para conversar com o nosso presente e futuro. Vocês que aqui estão chegando por essas ruas digitais, queremos evidenciar o ponto de vista de um dos segmentos mais invisíveis, anônimos e discriminados da nossa sociedade brasileira: as mulheres. E dentro deste segmento, dar a devida visibilidade às atuadoras do teatro de rua, que nem sempre têm o devido reconhecimento dentro do cenário artístico. Nessas andanças, nos encontramos com atuadoras de diferentes regiões do país. Mulheres que tecem suas trajetórias e tramas artísticas nesse tecido inventivo do teatro de rua brasileiro. Ciclo de saberes, atuadoras de rua. Apresentamos Edi Cardoso, atriz, doula e fisioterapeuta com especialização em fisioterapia na saúde da mulher pela Universidade Federal de São Carlos. Sou Edi Cardoso, sou atriz da Companhia do Miolo, teatro de rua aqui da cidade de São Paulo, e está para completar aí 20 anos de estrada. Sou fisioterapeuta também, sou doula, tenho como pesquisa tanto a arte, né, o trabalho de artistas na rua, mas também essa intersecção de gênero e de raça. Também esses saberes, eles intersectam a minha pesquisa, né, a área da saúde, as práticas de educação somática, junto com essa pesquisa do teatro de rua. Então, eu venho construindo aí essa formação, né? Eu digo sempre que eu ainda estou me formando atriz o tempo inteiro, porque trabalhar na rua é isso, né? Também. E vai sendo entrecortadas e permeadas também por outras experiências. Eu acho que é isso um pouco, né? A minha formação, ela se mistura um pouco já com o meu fazer na rua. Eu me formei na Escola Livre de Teatro de Santo André, mas eu já conhecia a Renata Lemes, que é fundadora da Companhia do Miolo, muito tempo antes, assim. Eu comecei fazendo teatro na escola. Então, eu já comecei tendo uma percepção e uma experiência do teatro fora do palco tradicional, né? Vamos dizer, o prédio. Então, já era no pátio, já era na sala de aula, já era na quadra. Então, eu já comecei fazendo teatro em outro espaço que não era essa divisão palco-plateia que a gente tem convencionalmente no edifício de teatro, pensando assim. Então, eu conheci a Renata nesse contexto. Eu comecei a fazer teatro na escola, no ensino médio. A Renata era ainda estudante de artes cênicas e ela, para complementar a sua renda, ela oferecia umas aulas de teatro em algumas escolas públicas, assim. Então, eu comecei assim. E aí, fiquei alguns anos fazendo teatro amador em São Bernardo, eu sou de São Bernardo também. Logo em seguida, quando eu fui decidindo que eu gostaria de estudar realmente, né, como carreira, eu já tinha decidido que eu queria mesmo estudar teatro. Então, eu fui para a Escola Livre de Teatro de Santo André. E quando eu me formei na Escola Livre, logo que eu estava nos últimos anos, eu recebi o convite para entrar na Companhia do Miolo. E a Companhia do Miolo já era uma companhia de teatro de rua, né, que nasceu em 2003. Eu me formei em 2005 e já entrei para a Companhia do Miolo, que já desenvolvi uma pesquisa
de teatro de rua. Então, a experiência também que eu tive na Escola Livre, da gente olhar para os espaços de uma outra forma, para a criação das nossas histórias, das nossas narrativas, também me estimulou a querer continuar essa pesquisa. E aí o caminho dentro da Companhia do Miolo, ele só veio a somar, né? Então o convite ele veio muito em boa hora. Eu estava saindo da formação da escola, mas eu estava ganhando a possibilidade de continuar essa formação, mas com um olhar para o teatro de rua, que era algo que já me interessava há muito tempo. Eu costumo dizer que a minha formação de atriz, ela se deu na rua, praticamente, porque uma vez que eu entrei, nunca mais saí. E mesmo tendo feito outros trabalhos que não necessariamente eram na rua, mas a experiência da rua, a minha formação como atriz e artista, né, porque eu também trabalho com outras linguagens, com a dança, que também traz essa pesquisa da dança no contexto da rua. Então, a artista que eu sou e que eu venho me formando a partir do meu contato com a rua também motiva e alimenta o trabalho que eu faço fora do espaço da rua. Ao mesmo tempo que a rua se modifica, o nosso fazer se modifica, o nosso olhar sobre a rua também se modifica, e o pensamento que a gente desenvolve em relação às artes na rua também. Passo que, durante muito tempo, as nossas preocupações enquanto grupo, elas não necessariamente envolviam as questões de gênero. E isso não só dentro do nosso grupo, mas as pautas em geral, quando a gente ia tratar de questões que são balizadoras ali do nosso fazer, né? Ou quando você está pleiteando um edital, ou quando você está falando de uma mostra de teatro, ou quando você discute mesmo estética dos fazeres, né? E das suas pesquisas. Só que estar na rua, né? Ser uma mulher preta, periférica, né? Isso já vem comigo quando eu estou trabalhando na rua. É muito desafiador pensar porque a gente vive numa sociedade que ela é machista, que ela é patriarcal. Então você escuta, a gente passa por muitas violências. Então estar na rua e escolher hoje em dia ainda estar na rua fazendo o trabalho é um ato de resistência, de embate e de barganha. A gente faz isso o tempo inteiro. Eu não pensava muito a respeito disso no início da minha trajetória, mas conforme a gente vai habitando esse espaço, é inerente. Assim, não tem como você não pensar a respeito disso, porque envolve a sua permanência, a sua sobrevivência e a sua segurança. Então, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. E em relação às outras mulheres, né, que a gente observa, então, tem o exemplo vocês, as Marias, a Aisha, que é dos Inventivos. Então, falando de mulheres que estão muito próximas, né? Outras atrizes que passaram aqui pela Companhia do Miolo, a Jordana Dolores, a Pati Gui, da Companhia São Jorge, a própria Georgette Fadel, que foi minha professora na Escola Livre de Teatro. Então, a gente vai trocando aí com vários outros coletivos e várias outras mulheres também, que estão, e a gente vai percebendo em uma ou outra instância, mas uma similaridade de percepções e de discursos, porque muitas das vezes, né, nos nossos trabalhos, a gente passa por situações de violência, de que a gente não deveria estar ali, que a gente deveria estar fazendo outra coisa que condiz com o nosso gênero. Eu ouvi muitas vezes estando na rua, vai procurar o que fazer, vai lavar uma roupa, vai varrer uma casa, né, na tentativa de diminuir aquilo que a gente estava fazendo. Agressões físicas, assédio, então tudo isso a gente precisa lidar. Então, as conversas que a gente tem também com essas mulheres é como é que a gente vai criando camadas de proteção, qual é o tipo de pesquisa ou qual é a linguagem, qual é a nossa poética que também possa garantir a nossa permanência na rua em segurança, porque a gente percebe que tem uma diferença, a gente percebia que tinha uma diferença quando estávamos só mulheres pesquisando e quando tinha outros componentes, outras figuras, são figuras masculinas, junto com a gente na pesquisa. Então tem uma diferença, né, de aceitação, de respeito. Essa é uma discussão e é uma questão que sempre permeia o nosso pensamento quando a gente vai para a rua, tá? O que a gente lê da rua agora, né? A gente também está voltando a olhar para a rua. Para mim, a pandemia ela é uma sensação de que durou 10 anos, então para mim é muito tempo, né? Então, muito tempo que a gente ficou sem pesquisar a rua. A gente voltou, mas com um espetáculo que já era do nosso repertório anterior à pandemia, que era o Relampião. Então, nesses últimos anos, a gente conseguiu fazer esse espetáculo, mas também a gente não mergulhou na rua como a gente fazia anteriormente, até porque a gente também está entendendo que rua é essa agora, depois da pandemia, depois do contexto político que a gente passou. Então, como é que a gente
volta a habitar e a pesquisar esses espaços, porque os meus trabalhos, os trabalhos na Companhia do Miolo, eles nasceram da nossa permanência na rua, e não o contrário. Então, todas as nossas pesquisas, elas nascem das nossas vivências na rua. São elas que trazem pra gente os materiais e a materialidade. Como a gente ficou todo esse tempo sem conseguir ir pra rua para pesquisar, então a gente não teve um trabalho novo para a rua. Mas agora, aos poucos, a gente está voltando a olhar para a rua de novo. E essas questões, elas aparecem, não tem como. Passa pelo medo, sim. Então, que rua é essa? Qual rua? Aonde? Porque durante muito tempo a gente pesquisou as ruas do centro, mas em 2011 a gente teve a necessidade de sair um pouco da região central, e foi quando nós encontramos o bairro da Penha, onde eu estou até hoje. Eu moro na Penha e vim para cá por conta da companhia também. E aí, a partir desse estar no bairro, também modificou a forma como a gente pesquisa, porque é outra rua. A gente sempre quis estar no centro porque a gente tinha em mente de que no centro a gente conseguia encontrar todos os públicos, porque são as pessoas que passam por ali para trabalhar, então é um lugar de trânsito, mas era um lugar que também a gente não conseguia estabelecer vínculos muito duradouros. Eles também eram vínculos temporários por conta dessa dinâmica que o centro da cidade impõe pra gente, né? Que é o tempo todo ele muda, o tempo todo passa e não tem uma permanência. E a gente estava sentindo a necessidade dessa criação de vínculo. E então a gente veio para o bairro da Penha, uma mulher, né? Até lembrei, estava revisitando um texto que a gente escreveu logo no início, quando a gente veio para o bairro, que era justamente isso, né? Falando dessa conexão, né? Penha, que é o nome de uma mulher, então é o lugar que nos abraçou, que abraçou a nossa casa para o nosso trabalho renascer também. Tem todas essas camadas, né, contidas aí na minha trajetória, né? Na trajetória do Miolo, que também é a minha trajetória. A necessidade da gente ter uma casa, de ter um lugar para habitar, para ir e para voltar, fez com que a gente viesse para Penha. A gente estava, na época, com um projeto que chamava Linha Vermelha, projeto contemplado pelo Fomento. Então, era uma pesquisa que a gente pesquisava o trajeto da linha do metrô, de Barra Funda até Corinthians e Itaquera, e os seus entornos. A partir desse projeto, a gente sentiu que a gente queria ter uma casa, então a gente começou a circular aí por alguns bairros, e aí a gente visitou várias casas, mas quando a gente encontrou essa, que nem era a melhor casa que a gente tinha visto, mas tinha algo ali que chamou a gente. Ela estava precisando de uma reforma, então por isso que nem era a melhor casa que a gente tinha encontrado, mas alguma coisa ali chamou muito a nossa atenção. Era uma casa no bairro, no meio do bairro, residencial, né? Então, de uma rua residencial, com outras casas muito parecidinhas com ela, um sobrado. Então, os primeiros dias, nós fizemos um mutirão para poder limpar a casa, pintar a casa, e um belo dia a gente estava lá fazendo esse trabalho de grupo e tocam a nossa campainha. E aí, um dos atores desce, porque era um sobrado, a gente estava nos cômodos de cima pintando, ele desceu e era um homem perguntando das meninas. Ele achou que ele queria falar ou comigo ou com a Renata, e ele chamou Edi. Aí desci também, com a vassoura na mão, e fui ver o que a pessoa queria. Aí, quando eu abri a porta, quando eu fui atender, aí ele ficou olhando assim, meio perplexo, daí ele perguntou assim, cadê as meninas? Aí eu falei, que meninas? Ele falou, as meninas da casa e tal. Então, é que a gente acabou de alugar a casa, né? A gente tinha uma companhia de teatro. Então, ele, tá bom. Aí ficou assim, tentando olhar pra dentro da casa e foi embora. E aí, outro dia, a gente ensaiando na frente da casa, já na rua, porque como a gente não conhecia ainda as pessoas, né, ali do entorno, uma forma das pessoas conhecerem e ver a gente era a gente estar na rua e a gente se mostrar. Então, a gente deixava a casa aberta, a gente ensaiava na calçada, a gente botava cadeira na calçada e ficava ali conversando, e aí as pessoas passavam, a gente já puxava um papo para se apresentar e tudo mais. E aí, onde a gente estava ensaiando, chega também de novo uns caras lá tocando a campainha, a gente estava um pouquinho na rua, mais um pouquinho para cima. O que está acontecendo? Vamos lá ver. E de novo perguntando dessas meninas. E aí um dia, falei, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Aí eu toquei na casa da vizinha ao lado e perguntei para ela, falei, quem que morava aqui? O que acontece? Porque direto vem alguém aqui perguntar delas. Aí que ela falou, olha, moravam umas meninas alegres aí, mas elas eram muito discretas, elas não mexiam com ninguém. Eu falei, meninas alegres, fala mais a respeito disso.
isso. E foi através dessa vizinha que a gente descobriu, a gente já suspeitava, claro, né, por conta das visitas e do horário das visitas, e só homem, pela narrativa dessa vizinha, de que ali funcionava um prostíbulo doméstico antes da gente entrar lá. E como a saída dessas mulheres da casa, ela não foi muito assimilada pelas pessoas do bairro, então ninguém conseguia contar direito o que tinha acontecido, como elas tinham saído dali. Muito provavelmente as pessoas que estavam procurando essas meninas também não sabiam, então elas ficavam direto ali tocando a campainha e perguntando. E aí, um belo dia, a polícia apareceu, porque provavelmente estava correndo algum tipo de investigação, e eles apareceram, quiseram entrar na nossa casa, revistaram todas as nossas coisas, os nossos figurinos. Aí, eles não acreditavam que nós éramos um grupo de teatro. A gente teve que ir na delegacia para prestar depoimento. A sorte é que o nosso contrato de aluguel daquela casa estava em nome da Cooperativa Paulista de Teatro, o que reforçava que nós éramos um grupo de teatro, mas durante muito tempo, alguns carros paravam ali, ficavam espionando a gente, acho que tentando entender, ligavam para o telefone da nossa sede, mas todas as vezes que a gente perguntava para outras pessoas sobre a história daquela casa, ninguém falava a respeito dessas mulheres. Então, morou aqui o eletricista fulano de tal, morou não sei quem, e vocês? E essas meninas que todo mundo fala? Não sei, nunca conheci, não sei, nunca vi, ou simplesmente não falavam a respeito. E isso começou a intrigar muito a gente. E aí, em 2014, já com essas questões dos nossos corpos de mulheres na rua, a gente estava muito com essa temática do feminicídio, de violências contra as mulheres, muito presente no nosso dia a dia, na TV, o tempo todo falando disso, e a gente estava muito provocada a também falar disso. E aí a gente falou, olha, a gente tem aqui na mão, né, uma casa com uma história inconclusa, uma história que a gente não sabe ao certo, porque as pessoas não dizem, de mulheres que viveram aqui e que têm um pensamento extremamente violento e estereotipado a respeito da vida delas, da vida que elas levavam aqui. Então não interessa quem eram essas mulheres. O que interessava era o que elas faziam e que a maior parte das pessoas não estavam de acordo. Então tanto faz se elas desaparecessem. E isso era algo que pegava na gente de uma forma muito profunda. Então foi a partir desse lugar, desse incômodo, de como as pessoas olhavam para aquela casa, e durante muito tempo algumas pessoas na rua olhavam muito torto para a gente, porque elas não entendiam o que a gente estava fazendo ali, elas não sabiam, e isso que a gente abria a porta e convidava e fazia nós fazíamos muitas atividades convidando as pessoas a entrarem ali naquela casa, inclusive para que elas tivessem outros imaginários a partir daquele espaço. A gente resolveu criar um espetáculo que se chama Casa de Tolerância. Então a gente usa das nossas memórias de grupo para ficcionalizar uma memória a respeito daquela casa, da memória das mulheres que viveram ali naquela casa, de uma história que não é contada. Então, a gente usa de uma ficção, a gente também tem como inspiração uma literatura que chama Emparedada da Rua Nova, e a gente lança uma pergunta: e se essas mulheres tivessem sido mortas, emparedadas ou enterradas aqui nessa casa? O que esse bairro conta? Ou o que essas pessoas contariam? Ou como essas pessoas reagiriam? E a gente começou a ensaiar esse espetáculo. E era muito assustador que, em umas cenas, a gente gritava por socorro e ninguém aparecia. Não acontecia absolutamente nada. Então, muita gente não sabia que a gente estava criando aquele espetáculo. E é uma casa, uma do ladinho da outra. Uma casa coladinha na outra. E a primeira vez que a gente fez essa cena e que ninguém apareceu, isso foi muito assustador. A gente fala, tá, é teatro, mas e se fosse real? E é real, porque em outra casa isso está acontecendo. E durante o nosso processo de montagem, a gente se deparou com uma história real que havia acabado de acontecer, de uma mulher que foi emparedada, que foi morta emparedada pelo marido, e só descobriu porque essa casa ficava ao lado de uma ONG, e a ONG começou a sentir um cheiro estranho, e eles achavam que era alguma coisa do esgoto, e aí começaram a quebrar, e aí quando eles quebraram, era parede com parede nessa casa, quando eles começaram a quebrar para poder entender de onde que estava vindo esse cheiro, chegou nessa parede que era a parede da residência, da outra residência, e aí encontraram o corpo dessa mulher. Estava desaparecida, que o marido já tinha ido na polícia da parte, dizendo que ela tinha desaparecido, então ele emparedou embaixo da escada da casa dele, que dava de parede com a ONG, com a bolsa e os documentos dela. Então, a gente traz essa narrativa também, né, de que essas meninas tinham ido embora e tinham ficado só as coisas delas,
roupas, os objetos pessoais, e que a gente tinha encontrado isso quando a gente entrava na casa. E aí a gente convidou as pessoas da vizinhança, algumas pessoas foram, outras se recusaram, porque quando elas descobriram que a gente queria falar a respeito da história da casa, enquanto a gente estava fazendo outros espetáculos, estava tudo certo. A gente apresentou outros espetáculos lá na rua, a gente fechou a rua, chamou os vizinhos, conseguiu fazer essa aproximação. Mas quando essas pessoas entenderam que a gente queria falar a respeito da história daquela casa, algumas se afastaram. Então era algo que não interessava, que elas não gostariam de tocar, porque elas estavam muito confortáveis nesse lugar, com o imaginário e com a imagem que elas construíram a respeito das mulheres que viveram naquela casa. Então, o espetáculo era quase a materialidade da casa, a nossa sede, era para nós também os corpos dessas mulheres, de que a gente não sabia a história, que eram também os nossos corpos, né? E também da vizinhança. Então, o que a gente queria levantar de discussão são mulheres como vocês, né? Como todas outras, como tantas outras, né? E que a gente precisa cuidar e celebrar essas vidas, né? E esses corpos. Então, o espetáculo Casa de Tolerância, ele nasce disso, dessa vivência dos nossos corpos habitando aquela casa-corpo, contando a história de corpos de outras mulheres que a gente só tinha memória, rastro. A gente tinha uma preocupação muito grande, que era não ficar somente na denúncia. Além de ser um tema muito forte e que violentava também os nossos corpos de atrizes e de fazedoras. Então, durante a pesquisa, a gente foi ficando muito mal. A gente não dormia direito, a gente não conseguia se alimentar direito. Eu tinha muitos pesadelos. Então, eu falo a gente porque foi um espetáculo todo criado por mulheres, né? Então, toda a nossa equipe, ela era majoritariamente feminina, salvo algum outro colaborador, mas a criação, o corpo criativo desse espetáculo, ele era todo de mulheres, né? Então, a gente começou a perceber que a gente não ia dar conta de trazer tantas violências, de fazer passar pelos nossos corpos tantas violências, se a gente também não tivesse junto uma perspectiva de cuidado. E aí, essa perspectiva de cuidado, ela vinha também dos nossos saberes e dos nossos compartilhamentos de mulheres e entre mulheres. Então, dentro do nosso projeto, a gente criou também um braço de pesquisa que era troca de saberes entre mulheres. Então, a gente abria nossa casa algumas vezes, convidando algumas outras artistas, mulheres, para que compartilhassem algumas práticas, ou práticas artísticas, ou práticas de cuidado, com a gente e com as mulheres do entorno. Então, a gente chamava as vizinhas e, dentro desses encontros, a gente lançava uma ou outra questão que a gente gostaria de discutir e de ouvi-las, porque muitas vezes chegar de uma forma muito direta e perguntar afastava. Então a gente também ia criando um terreno seguro para que elas se sentissem à vontade em compartilhar. Desde uma prática corporal, de respiração, de educação somática, a um dia de salão de beleza que a gente fez. Então todo mundo traz seus esmaltes, traz aí o seu secador. Quem sabe fazer trança faz, quem sabe fazer escova faz, quem sabe fazer unha faz. E nessas rodas a gente começava a disparar algumas perguntas para que a gente fizesse algumas conversas entre a gente. E dessas conversas surgiram coisas muito preciosas, que eram as conversas que a gente não conseguia ter quando a gente perguntava para elas da casa. A prática de cuidado foi uma forma da gente conseguir convidar e fazer com que essas mulheres fossem. Elas participaram dessas rodas, mas elas não foram assistir o espetáculo, elas não chegaram a ir, mas participavam dessas rodas. Uma das primeiras cenas que surgiu do espetáculo da Casa de Tolerância foi, inclusive, uma das primeiras que surgiu, mas foi uma das últimas cenas, porque a gente também não sabia por qual caminho de pesquisa corporal nós iríamos adentrar para poder falar do que a gente queria. Então, a gente começou pelas práticas de cuidado. Então, a gente fazia entre a gente massagens com óleos, com ervas, a gente jogava sal grosso na nossa casa, a gente aprendeu muitas cantigas, a gente trocava com uma mãe de santo que orientou também o nosso trabalho espiritual dentro daquela casa, porque a gente estava lidando com outras energias também. Então, quando a gente conta as nossas histórias, a gente precisa também pedir licença, porque quando você conta a sua história, não é só a sua história, é a história de muitas outras que vieram antes e de outras que ainda virão. Então, pedir licença o tempo todo, e a gente fez e faz isso
ainda muitas vezes. Então, a gente também tinha esse cuidado entre a gente, da nossa espiritualidade, das nossas energias. Então, a primeira cena que surgiu era uma cena de cuidado, apesar da gente estar falando ali no espetáculo de violência e estar falando de morte, mas a gente não queria ficar só nesse lugar. A gente precisava também honrar e celebrar esses corpos. Então, isso para a gente era muito importante. Por isso que a gente terminava o espetáculo dançando, comendo e bebendo junto. Porque a gente também precisava olhar para essas outras formas, que são formas ancestrais, da gente se cuidar coletivamente. Porque o cuidado, numa perspectiva, claro, né, de um imaginário de que a mulher, de que a figura feminina, ela foi feita para cuidar, só para cuidar, e não ser cuidada, a gente também invertia esse olhar. Então, da gente se celebrar, da gente se cuidar mutuamente, não como uma obrigação, mas como um ato de autopreservação e resistência, né? E aí, a gente foi fazendo várias atividades relacionadas a isso. Então, algumas atividades que eram para essas vizinhas, outras que eram troca entre mulheres artistas, outras práticas que a gente recebeu na nossa casa, meninas que estavam em situação de restrição de liberdade, estavam em liberdade assistida. Então, nós fizemos uma oficina que foi muito forte para a gente, conduzida por uma artista que eu tenho uma grande admiração, que é a Elizabeth Garavito. Ela é uma colombiana e ela tem um projeto que chama Micronarrativas. É um trabalho lindo que ela desenvolve. Então, são as narrativas pessoais, mas através da construção de objetos. E nessa oficina a gente construía com as meninas bonecas. Então, elas construíam primeiro uma boneca que representava tudo aquilo que elas não gostariam mais de ter nas suas vidas, e a gente queimava essas bonecas, e depois elas construíam outras bonecas com aquilo que elas desejavam, com as suas perspectivas de futuro, né? E depois a gente trocava. Então, a gente fazia um trabalho com elas que era um olhar primeiro para o seu próprio corpo, era quase uma representação de si. Então, a construção daquela boneca era também aquilo que ela vislumbrava para si. Então, foi muito forte e foi muito precioso. E aí, estar na Penha também me colocou em contato com outros coletivos, com o Movimento Cultural da Penha, com a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Então, a Igreja do Rosário também me faz revisitar as minhas memórias de família, as minhas memórias ancestrais. Então, estar aqui me colocou em contato com essas pessoas. A partir desse encontro, eu fui convidada para integrar o Cordão da Micaela. Então, aqui também já tem um desdobramento de uma pesquisa que, junto também, só voltando um pouquinho na questão da Casa de Tolerância, que eu contei logo quando eu me apresentei, que a minha pesquisa, ela passa, né, pela área da saúde e essa intersecção de saberes, de arte e saúde, porque quando a gente olha para outras perspectivas de construção de conhecimento, esses saberes eles não se separam. Quando a gente olha aí para práticas que não são ocidentais, não são hegemônicas, eurocentradas, enfim. São saberes que não se separam, né? Mas aqui parece que a gente está falando de coisas diferentes. E o que eu venho tentando fazer não é juntar esses saberes. E aí, a partir da Casa de Tolerância, como eu já estava formada em fisioterapia, olhar para os nossos corpos de mulheres e para a nossa saúde me fez querer aprofundar um pouco mais nesse saber de saúde em relação aos nossos corpos. Então, a partir dessa provocação primeira que o projeto me trouxe, eu fui fazer uma especialização em saúde da mulher, na fisioterapia. E dentro da fisioterapia em saúde da mulher, que é um campo também super amplo, eu acabei me especializando na obstetrícia. Então, no acompanhamento de gestantes, no acompanhamento de parto e pós-parto. Isso é uma coisa para poder falar do que eu vou falar agora. O Cordão da Micaela, ao qual eu fui convidada, ele vai contar a história da Dona Micaela Vieira. Dona Micaela Vieira, dá um nome para uma praça aqui na Penha. E aí, através de uma pesquisa do Movimento Cultural da Penha e do Grupo Ururaí, que pesquisa a história do bairro, eles chegaram a algumas informações e descobriram que a Dona Micaela Vieira foi uma mulher preta que viveu no final do século XIX aqui na Penha, e ela era uma parteira. Então, ela trouxe muitas pessoas, ela ajudou a trazer à vida muitas pessoas desse bairro. E aí o cordão, ele homenageia essa mulher. E eu fui convidada pelo movimento, né, Cultural da Penha e pela comunidade do Rosário a criar uma performance que abre o cordão. Corre lá, Dona Micaela! É mais um que vai nascer! E lá fui eu! Mas antes, eu pedi proteção à minha Nossa Senhora da Conceição, que sendo mulher como eu, sabe muito bem da minha precisão.
Se me chamar, eu vou! De burrinha, de cavalo ou a pé. Sabe como é? O ofício de paquejar não é pra quem quer. É missão, é presente de Deus que eu faço com muito orgulho e dedicação. Ó, essas mãos aqui já trouxeram muito menino pro mundo. Então, esse cordão ele surgiu em 2017 e a performance eles me convidaram por quê? Por conta da minha trajetória, tanto da minha relação com o bairro, mas por conta também dessa minha trajetória na área da saúde, que encontra esse saber aí da dona Micaela. E aí, quando eles me convidaram, a gente tinha poucas informações a respeito dela, porque também tem isso, né? As nossas histórias de mulheres e de mulheres pretas e periféricas não são registradas, porque elas não interessam muito para outras pessoas. Então, se não é a gente registrar, outras pessoas não vão fazer. Então, a gente não tinha muito registro da dona Micaela. Então, a partir do imaginário também que eu tinha e das memórias que eu tinha das mulheres da minha família que eram parteiras, benzedeiras, assim como a dona Micaela Vieira, eu fui tentando construir aí uma história para essa Micaela que a gente foi homenagear. Em toda a abertura do carnaval, eu faço uma encenação da parteira, do partejar, né? Então, o primeiro ano nasceu o nosso estandarte, depois nasceu um bebê, que é o bebê que acompanha o nosso cordão, o nosso bloco. A gente só não saiu no ano da pandemia, né, 2021 e 2022, e esse ano a gente voltou com esse cordão para a rua, então também é uma forma de trazer as discussões que estão relacionadas com o que eu venho pesquisando na área da saúde, em relação às práticas humanizadas de saúde, então usar de uma outra materialidade, né, de uma outra expressão artística que é o carnaval, que é super popular, as pessoas se conectam, então quando termina a performance as pessoas vêm ao meu encontro contar também das suas memórias, de que a minha mãe também era parteira, a minha avó também era parteira, ela também dizia isso, ela benzia assim, ela usava essa erva, então de retomando esses saberes como, não só como uma narrativa, né, mas como uma memória que está em ação, rememorar, mas que ela também vai despertando outras perspectivas, e que está na rua, que acho que isso que é o mais importante, porque também é uma manifestação popular e que ganha as ruas. Então eu venho também construindo a minha trajetória de artista em conversa com outros coletivos, com outras expressões e com outros saberes, né? E estar aqui na Penha me proporcionou e me proporciona tudo isso. Conseguir estar em conexão com outras mestras. A gente tem aqui as pastoras do Rosário, né, que são mulheres incríveis, de histórias incríveis, que são cantoras e que começaram a sua carreira artística também agora, né, assim, que conseguiram alavancar as suas carreiras artísticas não faz muito tempo, né, e eu sempre me pergunto por quê? Que espaço social é esse que a gente vai construindo e que a gente não consegue abrir esse espaço de escuta e de reverência para esses saberes e para que essas expressões elas sejam fomentadas e articuladas e que faça circular, né? Acho que enquanto artista, se eu não tiver esse lugar também da celebração, eu acho que a gente sucumbe, porque eu acho que o fazer artístico ele passa por esse lugar, né? Que é você criar um outro modo de resistência, apesar das dores, a gente acaba passando por elas, falando delas, mas a pergunta sempre é como criar resistência e como criar outras maneiras da gente existir e resistir. Então eu acho que passa por esse lugar da barganha, né? De barganhar a morte pela vida, de celebrar, de trazer a alegria, de trocar a tristeza por alegria, porque senão a gente vai sucumbir, porque as coisas elas estão dadas, elas estão aí, então a celebração, ela também coloca a gente num outro tipo de movimento, de se pensar a alegria, que não é uma alegria alienada, né? Não é uma alegria numa forma de você poder transver, é quase como se você atravessasse no tempo mesmo e conseguisse se projetar para um outro lugar e ter uma outra perspectiva mesmo. Senão a gente vai desaparecer, senão não cria mobilização, cria união, né? Não cria outras unidades aí e enfraquece. Então, celebrar, cultivar a alegria é uma forma de fortalecer. Então, eu acredito muito nisso. Por isso que sempre os nossos trabalhos, ele tem esse lugar da gente expor uma questão que nos atravessa, que nos incomoda, que nos provoca e que, na maior parte das vezes, ela vem de uma forma muito dura,
mas a gente também cria um movimento da gente sair desse lugar. Porque só ficar aqui, ele não vai gerar ação. Claro, nem sempre a gente tem resposta para tudo. E nem sempre é fácil. Também celebrar, também cultivar a alegria não é um lugar fácil. Dado a forma como a gente vive, né? E o que a gente vê. Mas é um exercício constante, porque é o que alimenta o meu fazer. Eu acho que é isso também, né? Quando a gente olha para a forma como os nossos antepassados, as nossas antepassadas resistiram e abriram os caminhos para que a gente conseguisse chegar até aqui, eu digo, eu não posso sucumbir, eu preciso abrir caminho para outras pessoas também. E não sucumbir é celebrar, porque a celebração, quando a gente olha, né, para as nossas matrizes, que é o jongo, que é a capoeira, que é o samba, né, que é o maracatu, que é o forró, são tantas outras, que é esse lugar de celebração, mas que também, né, eu gosto muito da capoeira, que é isso, você não sabe se é luta ou se é dança. Quando eu falo desse lugar de você celebrar e de você cultivar a alegria, também está nesse lugar. De quando eu digo que ela não é alienada, porque ela também é protetiva. E ela também nos arma para o enfrentamento, se for preciso. Assim, os sonhos, para mim, eu acho que eles são desejos e eles vêm em formato de projeto, né? Quando eu penso no meu trabalho, assim. Tudo que eu desejo, ele não fica muito no campo do imaginário ou de algo que vai ficar guardado ali. Eu sonho e ele vira projeto, que acho que está mais relacionado ao desejo, né? Eu acho que um sonho que eu tenho, que talvez ele não se concretize, de verdade, assim, conseguir estar na rua sem medo. Esse é um sonho. Conseguir fazer o meu trabalho de ser artista na minha potência e ver outras artistas também, outros corpos femininos nas suas pluralidades, né? Corpos femininos trans, outras mulheres aí, artistas na rua, e que a gente pudesse expressar a nossa potência sem medo, sem ter que ficar barganhando vida e morte. Acho que esse seria um dos meus maiores sonhos, né? E os outros que são esses projetos, eu acho que agora estão mais relacionados a poder voltar, depois de tanto tempo, a conseguir olhar para a rua e habitar, porque inicialmente dá um pouco de receio, né? Eu fiquei revisitando os nossos trabalhos e falava, cara, a gente entrou, mergulhou na rua de uma forma que hoje eu acho que eu não faria de novo, pensando nas questões de saúde mesmo, mas nas questões sanitárias do que qualquer outra coisa, sabe? Não sei se eu faria isso de novo, da forma como eu fiz em outros projetos, né? Mas qual é a forma que eu pesquiso hoje a rua? Ainda não sei, porque eu estou voltando, eu estou tateando, eu estou conversando, paquerando a rua de novo. Então, eu acho que eu estou nesse momento de olhar de novo a rua para poder sonhar, porque eu fiquei num momento muito pessimista em relação ao fazer artístico na rua, né? Acho que pessimista, acho que com medo, por tudo isso que a gente viveu nesses últimos anos. Então, quase uma vontade de dizer, nossa, não quero voltar, eu acho que eu quero ficar dentro de casa. Mas agora que eu estou também conseguindo praticar a rua de novo, encontrar as pessoas, né? Viver de novo esse espaço da coletividade, eu acho que esse é um lugar muito caro para a gente, que é desse fazer coletivo, que ele se dá no espaço coletivo, e a rua é esse espaço. Então, eu acho que eu estou voltando a desejar a rua, né? A sonhar a rua. Então, eu acho que eu estou nesse momento. Eu ainda não construí nenhum sonho, mas eu estou voltando a ter o desejo de, sabe? Eu acho que esse momento da pandemia, né, que a gente se voltou para dentro, me fez também mergulhar um pouco dentro das minhas próprias histórias, né? Então eu venho também me alimentando das histórias que me constituem, e de história que me constitui, mas que não necessariamente eu as vivi, porque eu tenho isso também, né? Então eu tenho uma relação com o samba, com a música muito forte, assim, que é de família. Eu outro dia tive um encontro, assim, que foi sensacional. E aí eu fui no aniversário de um amigo e lá tava tocando com ele o Seu Nereu, do Trio Mocotó. E eu sou muito fã do Trio Mocotó, que é um grupo de samba rock que praticamente lançou esse ritmo aqui no Brasil, né? E aí, ter encontrado com ele, assim, e aí conversei, eu falei assim, nossa, porque eu até brinquei, eu falei, na minha infância a gente não ficava ouvindo música de criança, né? Na minha casa tocava muito samba rock, então tocava muito música popular, então é o que eu cresci ouvindo. E aí, revisitando isso, revisitando os vinis da minha mãe, e aí eu fiquei relembrando, ouvindo histórias também que a minha família conta, de como eles se
se reuniam e como eram as suas saídas de final de semana, né? Então, porque os meus familiares, eles não tinham grana para ficar indo em baladas, né? Não tinha isso. A balada acontecia na própria casa. Então, tinha primos da minha mãe, que era um que tinha um aparelho de som e o outro que tinha comprado o disco não sei do que, ou a fita. A garagem de alguém virava o baile. Tem me despertado o interesse de revisitar e de me aprofundar um pouco mais nessas manifestações, né, que aconteciam ali, que era quase casa, mas também era rua, que se ganhava a rua, mas a partir desse lugar, dessa memória musical, de uma expressão, né, de uma expressividade que é o samba e que é o samba rock, e que diz muito da minha formação, né, da minha trajetória e das memórias da minha família, e que encontram outras memórias. E aí eu escuto outras pessoas aqui no bairro, e que trata de uma perspectiva que é preta, né, de uma história que é preta. Então, quando eu escuto outras pessoas aqui, músicos, né, e outras pessoas falando a respeito disso, eu falo, cara, tem um lugar potente aí, que é para a gente entender também como é que a gente constrói esse lugar de resistência e de subverter algo que está dado, né? Tá bom, eu não tenho isso, mas eu vou fazer aqui de outra forma, e isso vai ser tão potente ou mais potente quanto aquilo que você não me dá acesso, né? Mas que a gente vai criando outras brechas, né? E se fortalecendo a partir disso. Então, essas manifestações que aconteciam e que acontecem ainda na rua, né? Que era o hip hop ali na São Bento, e que agora tem acontecido de novo num outro lugar, que tem mais a ver com o capital e com a forma como isso é cooptado, tem se movimentado de novo em relação a isso, esses corpos dançantes, mas que são corpos também, a própria dança vai revelando ali outras dramaturgias e outras memórias, e isso tem me interessado, né? Como é que isso parte de um ambiente que ele é privado da casa e que vai ganhando as ruas. É esse lugar que eu estou começando a pesquisar e a olhar. Eu acho que, na verdade, assim, é dizer para vocês a respeito do que vocês estão fazendo agora, né? Acho que da importância disso. De novo, né? A gente contar a história a partir da nossa perspectiva, de sermos protagonistas das nossas narrativas, né? Então, nada sobre a gente sem a gente, eu acho que tem a ver com isso. Porque a gente tem alguns materiais que falam sobre o teatro de rua, sobre as pesquisas, mas a gente tem pouca coisa que fala nessa perspectiva, né? De discutir a respeito desse lugar de corpos de mulheres fazedoras de artes na rua. Então, eu acho que isso que vocês estão se propondo a fazer enquanto companhia, né, de registrar, de discutir, de criar esse memorial, isso é super importante, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de fazer isso, que vocês estão. Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar com vocês, que é um grupo que eu admiro, né? E é isso, e venho acompanhando, mesmo que de longe, assim, né? Fico super feliz poder compartilhar um pouquinho e de saber que a minha história também, ela se conecta com a história de vocês, né, e que interessam a vocês, e que pode contribuir aí para esse memorial. Então, eu acho que eu queria finalizar agradecendo a oportunidade de poder estar aqui nessa troca.